Bom dia, Mirela, tudo bem? Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Eu vou atuar como debatedora dessa sessão. Bem-vinda. Obrigada. Às 8h30 a gente inicia. Vamos aguardar chegar o pessoal. No momento que eu estou aumentando o volume aqui, Bom dia, Fernando, bem-vindo. Bom dia, Mirela. Me ouve bem? Escuto sim. Eu sou a debatedora dessa sessão. Vamos aguardar aí o pessoal chegar até as 8h30 e aí a gente inicia. Por Ok, enquanto, podem ir pegando um cafezinho, uma água, ótimo, que eu aviso aqui quando a gente for iniciar, tá bom? tranquilo. Deixa eu te perguntar, nós vamos compartilhar nossas telas para apresentação? Existe essa expectativa? Não, a gente vai apresentar o vídeo que vocês enviaram no YouTube. Eu vou projetar. Ah, ok. É só porque eu não estou muito habituado com o Zoom. Nós utilizamos mais o Google Meet na universidade. É, eu também. Aí eu teria que dar uma olhadinha como compartilhar a tela correta aqui, fazer toda essa gestão. Mas se não há essa perspectiva, tô tranquilo então, Mirela. É, também estou me adaptando ao Zoom, mas vai dar tudo certo. Vai sim. Obrigado, então. Vou pegar uma Ah, água e já retorno. tá bom, fica à vontade.
Olá, gente, bom dia, bem-vindos, bem-vindo Breno, Fernando, Natália. Eu me chamo Mirela, Josélia chegou agora, bem-vinda, Josélia. Eu me chamo Mirela, eu vou atuar como debatedora nessa sessão. Agora são 8h30 em ponto, então vamos iniciando. Por enquanto, o nosso moderador ainda não chegou, o professor Baciro. Caso ele chegue depois, não tem problema, a gente vai usar esses 4 minutos iniciais para as apresentações e para que eu possa informar como a sessão vai funcionar. E caso o professor não chegue a tempo, a gente vai dando prosseguimento, tá? No andar da sessão. A gente vai funcionar da seguinte forma: primeiro terão esses 4 minutos de apresentação iniciais, vão ser 4 trabalhos nessa sessão. A nossa sessão é da área de gestão da inovação. E primeiro a gente vai apresentar os vídeos, tá, de cada trabalho. Eu apresento o vídeo do trabalho 1, depois a gente tem 8 minutos para discutir cada trabalho. Então, a gente apresenta o primeiro vídeo, discute os 8 minutos, e no chat eu vou fazendo o controle do tempo, tá? E vou informando quantos minutos faltam na discussão. E aí a gente vai dando prosseguimento, assim, repetindo o mesmo script para os outros trabalhos, já que são 4, certo? Eu queria dar boas-vindas a vocês, os autores dos trabalhos, a todo mundo que está chegando. Espero que a sessão seja um sucesso, que a gente possa se sentir confortável para discutir, para trocar ideias. E se alguém tiver alguma dúvida inicial, a gente pode usar esse tempo também para tirar, sanar qualquer dúvida, antes que a gente comece a inicie a apresentação dos trabalhos. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tudo certo? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Ótimo, ótimo. Então, eu vou esperar só mais 2 minutinhos para ver o que é o nosso prazo para iniciar as apresentações dos trabalhos, tá? Que a gente tem que iniciar aí às 8h34. Eu vou monitorando o tempo daqui. Qualquer dúvida vocês podem ir botando no chat, que eu vou acompanhando e respondendo, tá bom? Vou olhar aqui se está tudo ok nos links aqui do YouTube para apresentar os trabalhos de vocês. Bom, vão ser 4 trabalhos. O primeiro trabalho que a gente vai apresentar vai ser a desigualdade econômica e o poder de compra de um país como preditor do nível de inovação empresarial. Depois a gente segue para o segundo trabalho, o efeito das capacidades dinâmicas e da tomada de decisão empreendedora no engajamento de empresas intensivas em conhecimento, em política pública regional de fomento à inovação. O terceiro trabalho vai ser o Indústria 4.0, o futuro da manufatura, uma revisão bibliométrica da perspectiva dos negócios e da economia. E o quarto trabalho vai ser a ação política corporativa em direção à inovação, efeitos complementares sobre os custos de transação. Ao final das discussões, cada trabalho vai ter apresentação e 8 minutos de discussão, e ao final a gente tem 22 minutos para fazer uma discussão geral, fazer os links entre os trabalhos, fazer proposições. Então, a gente pode iniciar. Todos estão ok para eu iniciar a apresentação do primeiro trabalho? A autora Natália, está tudo bem? Posso apresentar seu trabalho? Pode apresentar. Tá, ok. Vou compartilhar aqui, tá bom? O vídeo. Só um minuto. Vocês escutam? Não, acho que não estamos escutando. Não estão escutando? Só um minuto. Deixa eu ver aqui se o áudio do computador está no máximo, se está compartilhando. Melhorou?
Ainda Não? não aparece para mim. O áudio ainda não está liberado. Deixa eu ver se é alguma coisa que eu fiz aqui que... Eu acho que quando aqui no Zoom, na hora que compartilhar a tela, tem uma opção de ser com áudio. Acho que talvez seja isso. Certo. Deixa eu parar aqui e vou voltar de novo para ver se aparece essa opção. Ah, é isso mesmo. Desculpa. Eu ainda estou me adaptando aqui nesse Zoom. Estava conversando com o Fernando que eu uso muito mais o Meet, então não tenho muita experiência no Zoom. Bom dia, eu sou a Tudo Lídia ok? Palomino e junto com a professora Natália Pagan Ok. fizemos esta pesquisa. A pergunta inicial fala se somente os países ricos podem inovar. Então, vamos ver se a desigualdade econômica e o poder de compra de um país podem predizer o nível de inovação empresarial. Aqui temos o conteúdo da apresentação. No primeiro lugar, vamos falar dos termos. E o primeiro é a inovação. A inovação é a criatividade aplicada a um negócio para fins comerciais. Ela pode ser mensurável e tem que ser mensurável nesta pesquisa para poder fazer comparação com os diferentes países. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a WIPO, coleta informações de diferentes tipos, como por exemplo infraestrutura, satisfação do mercado, conhecimento de negócio, para entender a inovação dos países. Assim, realiza um ranking anual e realiza um índice que se chama o Global Innovation Index ou Índice de Inovação Global. Logo, vamos falar da desigualdade. A desigualdade basicamente é a diferença relacional que permite comparar a renda entre diferentes grupos populacionais. Vamos falar então do coeficiente do Gini, que vai ser o índice importante para mensurar aquele conceito nesta pesquisa. E finalmente o poder aquisitivo, que é a capacidade econômica que tem uma pessoa de obter produtos ou serviços. Então, pode ser que diferentes países ou diferentes grupos, com a mesma quantia de dinheiro, comprem diferentes tipos de produtos. Aqui vamos a mensurar isso com o índice do Big Mac, que é usado na revista The Economist e que o que faz é equalizar os preços a partir do hambúrguer da Big Mac. Aí vamos poder comparar a quantia de preços e a quantia de produtos. Vamos então a ver as três hipóteses importantes na pesquisa. No primeiro lugar, vamos falar de que a desigualdade econômica de um país pode afetar negativamente a compra de seus habitantes. Isso significa que se eu tenho um país com uma desigualdade muito grande, eu vou ter que as pessoas não vão ter o dinheiro para comprar alguns produtos. O poder aquisitivo vai diminuir. A segunda hipótese fala que o poder de compra das pessoas pode prever positivamente o nível de inovação. Então, se uma pessoa está disposta a comprar muitos produtos ou comprar um produto muito elaborado, muito sofisticado, talvez a pessoa também esteja disposta a investir o dinheiro em inovação. E, finalmente, a terceira hipótese que fala que a desigualdade econômica de um país pode impactar negativamente o grado de inovação. O que significa que se eu tenho um país com muita pobreza, por exemplo, extrema pobreza, talvez muitas pessoas não vão poder adquirir, não vão poder comprar aqueles produtos inovadores, porque muitas vezes eles podem ser mais caros. A metodologia usada foi, no primeiro lugar, um tratamento de dados. Depois, quando os dados já estavam prestos para analisar, foi feita uma análise fatorial confirmatória e, posteriormente, um modelo estrutural. É importante entender que dos 195 países que existem, segundo a ONU, somente 39 países contam com os três índices que a gente falou, o coeficiente de Gini, o coeficiente do Big Mac e o coeficiente de inovação. Então, vamos ver os resultados. É importante entender que aqui vemos que a relação mais forte é o poder aquisitivo e a inovação. Ela é a relação mais forte.
e uma relação positiva. O que quer dizer isso? Bom, que a hipótese 2 ela é aceitada. A segunda hipótese é aceitada. O poder de compra das pessoas pode prever positivamente o nível de inovação em um país. Então, ainda que o coeficiente não é muito forte, ele já dá para poder fazer a relação. As outras duas hipóteses elas vão ser rejeitadas. Mas assim, ainda que são rejeitadas, é importante entender que a tendência mostra um pouco que as outras relações são negativas. O que significa isso? Que enquanto mais desigualdade tem um país, menos poder adquisitivo tem as pessoas. E enquanto mais desigualdade tem um país, menos inovação pode ter. É importante poder fazer outras pesquisas que confirmem aquela informação. É importante poder medir também, mensurar aquelas hipóteses com outros índices. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas assim, podemos ver o modelo e, principalmente, quem explica o modelo é o poder adquisitivo e a inovação. Então, vamos saber finalmente o que significa esta pesquisa. Bom, no primeiro lugar, é muito importante entender que as variáveis socioeconômicas têm um impacto importante nas estratégias de marketing, de vendas, porque é muito importante entender o que acontece num país para poder fazer aquelas estratégias, para vender um produto. No segundo lugar, é importante entender que o descobrimento mais importante na pesquisa é que as pessoas que têm a capacidade de adquirir, de obter, de comprar determinados serviços vão estar muito mais prestas, vão estar muito mais dispostas a comprar inovação. Não sempre a inovação é muito mais cara, mas assim, elas já estão dispostas a gastar seu dinheiro. Então, pode ser que elas podem investir em inovação. Mas então, o que aconteceu com a desigualdade? Por que não é um indicador que nos permita compreender a inovação? Bom, segundo a literatura, isso pode acontecer por duas razões. A primeira é porque quando tenho uma população com diferentes produtos e com diferentes interesses, pode ser que uma parte da população esteja mais interessada no meu produto inovador. A outra parte talvez não. Mas isso não significa que eu não possa vender o produto inovador num país. A segunda razão fala que a inovação pode ser importante em países com desigualdade. Por quê? Porque muitas vezes soluciona ou resolve problemas que podem melhorar a qualidade da vida das pessoas. Então, é muito importante poder fazer essa pesquisa novamente, poder replicar a pesquisa, utilizar outros índices, porque o índice de Gini e o índice de Big Mac têm sido criticados na literatura. Importante poder fazer a pesquisa novamente e, bom, isso é tudo. Obrigada pela atenção e, bom, se tem alguma pergunta, não dudem em contactar-nos. Todos conseguiram assistir? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar os autores do trabalho, a Natália e a... Esqueci, deixa eu olhar o nome dela. São muitos autores nos trabalhos todos. Lina. Pronto. Primeiro, parabéns, Natália. Achei um trabalho super interessante que me surpreendeu, inclusive. Eu, quando vi as hipóteses, não teria esperado que seriam rejeitadas a hipótese 1 e 3. Eu diria de cara que as 3 seriam aceitas. A gente tem umas concepções meio... Quando a gente é leigo, né, não estuda sobre o tema, a gente tem umas concepções um pouco equivocadas. Para mim, era certo que a desigualdade afetaria o poder de compra, né, da população. Então, foi um trabalho que me surpreendeu, que achei super interessante a temática, achei que foi bem relevante fazer essa relação da desigualdade com a inovação.
E aí eu queria que você pudesse fazer suas considerações sobre o trabalho, abrir o espaço para quem tiver alguma dúvida, tirar com a autora do trabalho, e a gente possa iniciar essa discussão, tá bom? Fica à vontade, Natália. Alguém tem alguma questão, alguma sugestão, alguma questão para levantar? Eu achei interessante... Oi, desculpa. Pode falar, Breno. Depois eu Eu falo ia, no final. eu ia me perguntar se, tá vendo aqui o artigo, não sei se vocês investigaram a diferença entre os países, assim, fiquei curioso para saber o quanto que isso diferenciava entre esses países que foram estudados, né? Talvez na América do Sul, Europa, se teve alguma análise nesse sentido. Não, por hora não. Nós fizemos análise com todos os países e fizemos o modelo de equações estruturais. Mas é uma boa sugestão para futuros estudos. Muito obrigada. Mirela, eu tinha uma dúvida para a Natália. Natália, da apresentação, né, vocês tinham as hipóteses que, no caso, foram rejeitadas, né? Por conta da limitação do evento, né? A gente tem uma quantidade de páginas que, às vezes, não consegue explorar tanto os achados na pesquisa, né? E aí eu dei uma olhada bem rápido no trabalho de vocês, né? Mas vocês pretendem explorar mais, por exemplo, as hipóteses que não foram, as hipóteses que foram rejeitadas, porque também é um achado interessante, né? Até como Mirella comentou, né? Às vezes, num primeiro momento, a gente já tem uma expectativa, né, sobre os achados da pesquisa, né? E aí, quando a gente está lendo, que se depara, por exemplo, com algo que foi contrário, né? Acontece, das vezes, a gente, por exemplo, mais confirmar, explorar, por exemplo, aquilo que meio a gente já entende, né? E aí, por exemplo, até mesmo para um periódico, caso vocês tenham interesse de mandar o trabalho, né? Enviar para algum trabalho, talvez seja interessante explorar um pouquinho mais essas hipóteses que não foram, as hipóteses que foram rejeitadas nesse sentido. Se vocês teriam alguma explicação nesse sentido, pretendem explorar mais, porque pode ser uma oportunidade também legal para o trabalho de vocês. Sim, nós pretendemos explorar mais um pouco, é por conta do tamanho mesmo do congresso, não deu tempo, mas nós vamos dar uma continuação, né, nessas hipóteses e tudo. Uma dúvida que eu fiquei, Natália, não sei se vocês chegaram na escolha dos índices que vocês utilizaram para medir desigualdade, poder aquisitivo e a inovação, né? Achei bem interessante a escolha do índice do Big Mac. E aí eu queria saber se vocês chegaram a ver outros índices que medem poder aquisitivo dos países, porque eu vi ao final, né, nas limitações que vocês colocaram, que o índice Big Mac vem sendo contestado, porque alguns outros fatores podem causar uma distorção nesse índice. E aí eu fiquei curiosa se não existia um outro índice que pudesse futuramente ou em uma nova pesquisa ser utilizado quando quisesse se usar esse poder aquisitivo, né, como variável. Sim, existem outros índices que podem ser usados, só que para a situação, mesmo esse índice que nós utilizamos, mesmo tendo os contras, ele para a situação se encontra melhor, né? Mas pode se desenvolver estudos com os outros índices também. Quanto à hipótese 1, como o Jean falou, eu fiquei bem curiosa para aprofundar e achei até que pode ser um insight para uma nova pesquisa dessa diferença, né, da desigualdade, porque a desigualdade não impacta diretamente não afeta diretamente, pelo menos pelos resultados de vocês, no poder aquisitivo da população, porque eu não tinha levado em consideração, de fato, que o poder aquisitivo médio, ele sobe, né, por conta da população mais rica. No exemplo aqui do Brasil, de fato, a população rica tem um poder aquisitivo muito alto, então eu fiquei pensando, né, em possíveis pesquisas e desdobramentos da sua pesquisa, se um novo índice de poder aquisitivo não poderia levar em consideração que algo que não
não tivesse essa discrepância, né? O que o poder aquisitivo médio não fosse tão afetado pela população, que é uma minoria, né? A população mais alta. Porque eu fico imaginando, sempre trazendo para a realidade do Brasil, que talvez essa discrepância fosse grande, né? Usando esse índice. Então, todo índice, né, ele tem as vantagens e as desvantagens. Na literatura atual, o melhor é esse, né? Então, o que poderia ser feito é desenvolver outro índice, outra forma de criar o índice para não ter essa discrepância para esses tipos de país, por exemplo. Gente, mais alguém tem alguma pergunta para a Natália? Podemos dar prosseguimento para o próximo trabalho? Período temporal. Ao final, se tiver mais questões, a gente discute no período de discussão geral, tá bom? Vou aqui preparar o próximo trabalho, que vai ser o efeito das capacidades dinâmicas e da tomada de decisão empreendedora no engajamento de empresas intensivas em conhecimento em políticas públicas regional de fomento à inovação. Vou preparar aqui o vídeo. Gravação de vídeo para apresentação de trabalho no CMEA 2022. O trabalho tem título Efeito das capacidades dinâmicas e da tomada de decisão empreendedora no engajamento de empresas intensivas em conhecimento em política pública regional de fomento à inovação. Estamos Para ouvindo. contextualizar inicialmente, é válido explicar que políticas públicas é um campo do saber amplamente estudado, tanto na literatura do empreendedorismo quanto na literatura da inovação. O governo, ele assume um importante papel. Ele é o provedor da política pública nesses estudos, né? E ele assume um importante papel, tanto de estimulador de novos negócios, como também de fomentador de ecossistemas inteiros de inovação, principalmente aqueles ecossistemas a nível regional. Ainda, dentro dessa temática de estudo, pode existir espaço não totalmente preenchido, né, para que novos estudos busquem analisar outros fatores determinantes que possam produzir efeitos sobre, por exemplo, o engajamento de novos negócios apoiado pelas políticas públicas, né, que são fatores diferentes daqueles que o próprio financiamento já exige. Por exemplo, a literatura sobre capacidade dinâmica pode apresentar dimensões conceituais que ajudem a preencher esses espaços. Então, é nesse sentido que esse trabalho ele busca responder a seguinte questão de pesquisa: de que forma as capacidades dinâmicas e a tomada de decisão empreendedora impactam no engajamento de empresas intensivas em conhecimento durante sua participação na política pública regional de fomento à inovação e empreendedorismo intensivo em conhecimento. Para responder, né, a seguinte pergunta, foi criado o seguinte objetivo: compreender de que forma as capacidades dinâmicas, a atitude empreendedora e a inovatividade impactam no engajamento de empresas intensivas em conhecimento durante sua participação na política pública regional de fomento à inovação e ao empreendedorismo. Acerca do referencial teórico, realizou-se uma revisão da literatura sobre construir dimensões conceituais mais atuais que pudessem embasar a realização dessa pesquisa. Os estudos foram capacidades dinâmicas, tomada de decisão empreendedora, tanto abrangendo também os modelos decisórios causation e effectuation no processo de tomada de decisão, quanto as capacidades dinâmicas, né? Inclui a capacidade absortiva e a capacidade de rede, e também, por fim, desenvolvimento e criatividade de novos produtos. E foi a partir desse arcabouço teórico que formulou essas hipóteses teóricas. O trabalho também apresenta um modelo teórico, através de um esquema analítico, por onde pode se sugerir que a política pública de inovação e empreendedorismo, ela influencia os ativos inovativos das startups apoiadas, que por sua vez impactam no engajamento dela,
O estudo ele foi aplicado na região Nordeste, mais especificamente no estado do Ceará. A política pública, pano de fundo, foi o programa Clusters Econômica e Inovação, promovido pelo governo do estado. Foram aplicados 46 questionários nas startups participantes durante 3 meses. O foco foram respondentes que atuassem como empreendedores, gestores ou técnicos dos projetos. Recebidas as respostas, a gente procedeu com o tratamento dos dados por meio de planilhas, depois por meio do SPSS, testamos os dados tabulados. As técnicas empregadas foram, primeiro, análise fatorial, para reduzir em 5 fatores, 75 perguntas, constantes nas 5 escalas de mensuração, todas elas consolidadas pela literatura. Em seguida, foi realizada a análise de variância para captar a existência de diferença das médias dos grupos dos fatores, claro, mediante a variável dependente, que aqui, no caso, é o engajamento da startup na política pública. E assim, a gente assumiu como hipótese nula a existência de diferenças, né, entre as médias, para constatar que existe efeito do fator relacionado sobre a variável dependente. Os resultados apontaram que, em termos estatísticos, as médias dos grupos do fator criatividade e desenvolvimento de novos produtos, aqui representado pela sigla CNDP, né, quando relacionado com a variável engajamento da startup na política pública, são iguais, ou seja, não existe efeito desse aspecto inovativo sobre o engajamento da startup. Da mesma forma, ocorreu com os fatores de capacidade dinâmica, quais sejam capacidade absortiva e capacidade de rede, representado pelas siglas CA e CR. Já por outro lado, os fatores causation e effectuation, CE, assim como o fator capacidade de inovação, CI, se mostraram promissores quando relacionados com a variável dependente de engajamento. As médias do grupo de ambos, né, desses fatores, foram diferentes quanto à variabilidade das suas observações. Isso pode constatar que esses aspectos inovativos, quando causam efeito, né, sobre a variável engajamento da startup na política pública. O que concorda, né, em parte, com a literatura, que está embasando o modelo teórico que foi agora há pouco apresentado. Aqui são os testes de hipótese, a apresentação estatística de resultados, mais embaixo. E aqui a significância estatística, representada pelo p-valor. Veja que as duas primeiras variáveis apresentam p-valor acima de 0,05. A terceira também, e as duas últimas, né, apresentam o p-valor abaixo de 0,010 e 0,05. 0,010, né, conforme a literatura permite. Quanto às considerações finais, a gente considera que o objetivo do estudo foi alcançado, uma vez que compreendeu-se que alguns ativos inovativos das startups, apoiados pela política pública, podem se influenciar no seu engajamento e assim contribuir para que o seu desenvolvimento tecnológico ocorra para além do financiamento já concedido pela política pública. Esses ativos inovativos, para relembrar, são a atitude empreendedora da startup, né, e a tomada de decisão através dos modelos decisórios causation e effectuation, e também a capacidade de inovação da startup apoiada pela política pública. Já por outro lado, apesar da literatura apontar como importantes determinantes, o engajamento da startup na política pública não depende das suas capacidades dinâmicas, capacidade absortiva e capacidade de rede, e também da sua criatividade no desenvolvimento de novos produtos. Como limitação, a pesquisa foi aplicada na etapa final de participação das startups do programa, o que pode significar que o estudo foi realizado com um corte transversal. De modo a comparar, pode-se realizar um estudo similar, né, com uma escala igual e um período final também, mas sendo de um próximo edital do programa. Por fim, recomendo para pesquisa futura a realização por abordagem qualitativa, para poder capturar um entendimento mais detalhado dos dados que foram coletados. E, a partir daí, perceber mais profundamente a literatura que aqui a gente abordou. Essas são as referências bibliográficas. Obrigado. Oi, gente. Queria pedir desculpa, porque eu observei que quando eu abro o chat aqui do Zoom, ele fica uma tarja, né, no vídeo. E eu não sabia que aparecia essa falha na imagem. Então, vou evitar, enquanto estiver aparecendo os vídeos, abrir o chat, tá bom? Primeiro, parabenizar, né, o Breno pelo trabalho
E eu primeiro vou abrir para discussão, para perguntas dos colegas e, ao final, eu faço algumas considerações. Tá ok? Fica à vontade, Breno, se quiser começar introduzindo seu trabalho, e quem tiver dúvidas também fica à vontade para abrir o microfone e fazer as dúvidas e fazer as perguntas ao Breno, tá bom? Acho que é só falar que o Glauco chegou aí também, outro autor do artigo. Ia falar que esse foi um trabalho que a gente fez numa política regional aqui do nosso estado, né, do Ceará. É um programa Clusters Econômicos de Inovação, um programa que visa conectar a indústria com o meio acadêmico e, e estimular o empreendedorismo intensivo de conhecimento, né? Criação de startups, né? Amadurecimento de startups que já existem, através da conexão entre essas startups com a indústria cearense, né? Interessante esse programa porque os pesquisadores, a universidade teve um papel relevante nesse programa, né? Eles participaram desde o início da política, elencando os problemas das indústrias, participando junto com os gestores das indústrias para elencar problemas nesses clusters, e depois foi lançado o edital justamente com esses problemas para que essas empresas intensivas de conhecimento, as startups, né? Startups iniciantes e startups que já estavam mais maduras no mercado pudessem solucionar esses problemas, né? Então, foi um programa bem interessante, né? Sou doutorando aqui da Universidade Estadual. O meu orientador, ele ajuda a coordenar esse programa, né? Uma iniciativa aqui do nosso estado bem interessante, que visa conectar, né? A tríplice hélice, né? A academia, a universidade, a indústria. Acho que era só isso aí que eu queria comentar, né? Essa iniciativa interessante, e que também é advinda de outro programa interessante aqui do Ceará, que é o Cientista-Chefe, né? Que é um programa aqui do governo que coloca os cientistas, né? Alguns cientistas aqui do estado nas secretarias de governo, né? Tanto do ponto de vista de inovação, na educação, em diversas áreas aí. O governo colocou os cientistas para suportar aí, né, meio que uma consultoria nas secretarias do governo. E aí esse programa foi um dos resultados aí o cientista-chefe participou diretamente nesse programa. Basicamente isso, queria só fazer essa introdução. Mirela, eu tenho um comentário para fazer. Parabéns, Breno, Glauco, né, pelo trabalho. Achei bastante interessante, em particular, assim, destacar, né, essa importância das políticas públicas regionais, né? Realmente, né, a gente vem aí de um período da aprovação do Marco de Ciência e Tecnologia, né, da Política Nacional de Inovação, e agora, pelo menos aqui no estado do Paraná, né, a política estadual de inovação, as políticas municipais de inovação, né? E isso acaba criando um contexto de aproximação muito grande entre as empresas, sejam pequenas startups, né? E as políticas públicas, né? Esse fenômeno também, ele perpassa, né? O fenômeno do artigo que eu vou apresentar aqui e debater com vocês, né? Que é um contexto que provoca, né? Provoca no sentido de como será a interação, né, entre empresas, setor privado e os governos, né? Como essas políticas vão ser construídas no âmbito municipal, né? E qual que é o papel, né, social das empresas nessa interação, né? Então, acaba sendo realmente um fenômeno muito interessante. Vocês vão para o lado, né, do engajamento e de realmente verificar como que essas estratégias, né, esses diferentes elementos da capacidade dinâmica, né, interagem, né, com essa política pública. Mas eu queria destacar a importância desses estudos e uma nova frente que se abre, né, para todos que estão interessados em estudar inovação numa perspectiva, né, que realmente, né, abarque a tríplice hélice, o quádrupla, né, e realmente explore, né, novos fenômenos, novas questões, né, gerenciais nesse contexto. Então, parabéns para os autores, tá? Parabéns aí, Breno. Obrigado. Me ficou uma dúvida, Breno. Me perdoe se a minha falta de informações ou se passou despercebido, mas quando eu li o texto, me faltou um conceito de empresas intensivas em conhecimento.
eu não tenho conhecimento sobre o que é, eu queria que você esclarecesse e também uma sugestão para deixar isso mais claro também no artigo, caso vocês venham submeter aí a um periódico, que a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo sabe, né, do que a gente estuda, então eu não sabia o que era e fiquei com essa querendo saber. Perfeito, obrigado pela contribuição. É, eu entendo que esse termo, né, empreendedorismo intensivo em conhecimento, ele tem sido utilizado na literatura para meio que para englobar todos esses empreendedorismo que tem como base, né, a tecnologia, o conhecimento, né, porque assim, eu entendo que existem muitas tipologias de empresas, né? O pessoal utiliza startups, spin-offs, tem aí um arcabouço enorme de tipologias desse tipo de empresas. E o empreendedorismo intensivo em conhecimento, ele surgiu há acho que há alguns poucos anos, né? Que tem surgido mais artigos, né? Com esse termo. Eu entendo que foi uma forma da literatura de abarcar aí todos esses conceitos e colocar na caixa só, né? E para o nosso caso serviu assim, serviu como uma luva, né? No sentido que esse programa ele tem, né, ele tem startups, tem empresas em diferentes níveis, né? Tem o empreendedor que está iniciando ali o seu negócio, né, ele submeteu uma ideia e está iniciando a desenvolver, é, é, então ele não está maduro ainda, mas a base de conhecimento, a base ali do modelo de negócio dele é intensiva em conhecimento, né? E até passando por outros níveis de amadurecimento, né? Startups que estão em níveis iniciais, startups que já estão estabelecidas, né? Então, esse é o meu entendimento, né? Até onde eu tenho estudado essa área, é que o empreendedorismo intensivo em conhecimento tem sido esse termo para abranger todas essas tipologias, né? Obrigada, Breno, pelo esclarecimento. Só mais uma curiosidade, e aí tem a ver com o meu projeto de pesquisa. Eu pesquiso, achei legal a sugestão de ampliar essa pesquisa de vocês para uma abordagem qualitativa, né? Eu sou pesquisadora qualitativa, e minha pesquisa tem muito a ver com inovação aberta. A gente, na verdade, está pesquisando o âmbito da criatividade na inovação aberta. E a capacidade absortiva é algo muito importante na minha pesquisa. E eu fiquei curiosa para saber quais fatores vocês usaram nesse questionário que vocês aplicaram relacionados à capacidade absortiva. Legal. A gente, pegando o gancho, a gente fez sim também a pesquisa qualitativa, né? A gente tem alguns artigos derivados dessa pesquisa, e eu acho que até o outro o qualitativo está aqui no SEMEAD também em outra sessão. A gente está fazendo uma série de estudos, aproveitou que é um programa bem grande, né? Então a gente de fato fez pesquisa quantitativa, fez a qualitativa também, entrevistamos os policymakers, os pesquisadores regionais, as empresas, né? Então foi muito produtivo. E com relação às capacidades absortivas, a escala, a gente utilizou a escala. Foi um artigo de 2011, né, do Flatten. Eu posso depois te passar a escala que a gente utilizou, caso você queira aplicar, enfim, até para roteiro de pesquisa, enfim, né, eu posso te passar a escala que a gente utilizou, né, a gente utilizou capacidade absortiva de rede, effectuation e causation, e aí depois eu posso passar essa escala aí quem tem interesse, tá bom? Obrigada, Breno, obrigada. Depois você bota aqui no chat, se tiver tempo. Bom, gente, encerramos nosso tempo da discussão do artigo e vamos passar para o terceiro artigo agora. O terceiro trabalho vai ser a Indústria 4.0 e o futuro da manufatura, uma revisão bibliométrica da perspectiva dos negócios e da economia. Vou preparar aqui o vídeo para apresentar para vocês. Indústria 4.0, o futuro da manufatura sob a perspectiva de negócios e economia. Esse trabalho foi escrito por mim, professora doutora Josélia Vira Teixeira, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, em parceria com a professora doutora Ana Tavares Lehmann, da Universidade do Porto.
principal objetivo da pesquisa foi apresentar uma revisão sistemática sobre a indústria 4.0 e suas tendências e implicações da digitalização sobre a manufatura. Para isso, usamos a bibliometria para o levantamento de dados e a seleção de portfólio. Utilizamos o software VozVir para fazer mapeamento de clusters temáticos e identificar tendências de pesquisa. O termo 4.0 foi cunhado em 2011, na feira de Hannover Messe, na Alemanha. E para alguns autores, como Schwab, em 2016, considerou que trata-se de uma quarta revolução industrial. Este autor entende como a combinação da digitalização da manufatura com a integração das esferas digital, física e biológica. Várias tecnologias disruptivas estão associadas com a indústria 4.0, tais como internet das coisas, big data, sistemas cibernéticos, mineração de dados, nuvem, realidade aumentada, realidade virtual, manufatura aditiva, inteligência artificial, entre outras tecnologias emergentes, facilitadoras do processo de transformação. Nesse aspecto, sobre a perspectiva dos negócios e da economia, o emprego de digitalização está impactando severamente estas áreas. Além disso, a indústria 4.0 tem se apresentado como uma estratégia de retorno da produção da manufatura em países industrializados, como a Alemanha e os Estados Unidos. Para atingir o objetivo principal, utilizamos o método ProNoC para selecionar o portfólio e estabelecemos critérios rígidos de filtros. Os dados foram selecionados na Web of Science em 2020 na área de negócios e economia. Como principais resultados dessas extrações, obtivemos 10.324 manuscritos após o emprego dos filtros e da análise criteriosa do método ProNoC. Assim, selecionamos 207 artigos como nossa amostra. Além disso, empregamos o VozVir e fizemos análises bibliométricas, elaboramos mapas, construímos redes e clusters. No nosso estudo bibliométrico, vocês poderão encontrar tipos de publicação, o ano das publicações, vejo que são extremamente recentes, de 2000 e 2020, com exceção de um artigo que é de 95. Fontes, principais fontes e periódicos científicos que se destacaram, publicações mais citadas ou com maior número de documentos, autores com mais documentos no nosso portfólio, bem como os autores mais citados. Assim, também vocês poderão encontrar as instituições e afiliações desses pesquisadores que se destacaram nesse. Ainda na nossa análise, sob o ponto de vista de negócios e economia, poderão encontrar os países desses autores com mais publicações, como a Itália, Estados Unidos, Polônia, ou por número de citações que se destacaram, os Estados Unidos, a Alemanha, o Brasil e a Itália. Assim, pudemos construir, além disso, fazer um mapa e construir a rede desses países que se destacaram com mais citações da indústria 4.0. Ademais, no estudo poderão ler sobre os principais temas relacionados à indústria 4.0 por meio da identificação de clusters de palavras-chave dos autores e também nós utilizamos o mapeamento elaborado no software VozVir. Assim, concluímos que as conexões entre a transformação digital e as cadeias de valor
ditarão as principais tendências para a manufatura. Essas tecnologias já estão alterando modelos de negócios. A inovação digital e a sustentabilidade apontam para uma nova fronteira das organizações, bem como esse processo de disrupção tecnológica afetará as pequenas e médias empresas. Além disso, os recursos humanos também serão afetados. Portanto, os governos de todo o mundo vêm promovendo políticas públicas de estímulo à iniciativa privada para implementar as tecnologias associadas à indústria 4.0 e, assim, criar vantagem competitiva sobre outros países. Essas são algumas das principais referências identificadas no decorrer do texto. Muito obrigada. Parabéns, professora Josélia, pelo trabalho apresentado. Vou abrir aqui o microfone para que você possa fazer suas considerações e para que os demais possam fazer suas perguntas, tirar possíveis dúvidas, sugestões, e ao final eu faço minhas considerações. E bom dia a todos, bom dia, Mirella. Peço as minhas desculpas aí pelo atraso, tive problemas de acesso e o meu computador deu problemas antes aí da 8h30 e não estava conseguindo resolver, mas felizmente consegui acessar. Esse trabalho ele foi um trabalho preliminar que eu fiz. Eu estava pesquisando a respeito de políticas públicas na União Europeia voltadas para a indústria 4.0 na União Europeia. Então, esse foi o trabalho que antecedeu ao projeto maior que eu estava desenvolvendo. Então, nós identificamos, primeiro fizemos essa revisão de literatura, utilizamos, como eu expliquei ali, o software VozVir para nos ajudar na pesquisa bibliométrica e identificar principalmente as principais tecnologias, os principais temas dentro da literatura, até mesmo para nos auxiliar na pesquisa e dar um direcionamento, principalmente para avaliação de políticas públicas. O tema da indústria 4.0 é algo muito recente, né, em termos históricos, porque o termo foi cunhado em 2011, mas ele vem sendo utilizado em vários países com diferentes nomes, mas para a mesma coisa. Mas o que nós temos o que nós temos a certeza é que essas novas tecnologias, que são tecnologias digitais que integram consumidores, empresas e produtos, é algo que está no mercado e ela vem também com uma estratégia competitiva, tanto para as empresas como para os países. Inclusive, eu destaco essa questão de backshoring, ou seja, uma retomada da indústria nos estados nacionais. Então, é um tema hoje discutido em vários âmbitos, em vários segmentos e que nos afeta diretamente. Então, o objetivo principal foi essa fundamentação e oferecer um arcabouço. Né? Primeiro, a gente estava sendo bem egoísta mesmo, pensando na nossa pesquisa, como trabalharíamos, identificar principalmente as ferramentas, as principais tecnologias, mas o artigo ele tem essa proposta de oferecer uma visão dos principais temas trabalhados dentro da indústria 4.0. Eu tenho uma pergunta, professora Josélia Mirella, posso... Eu confesso, eu já conheci o VozViewer, né? Achei bem interessante a segmentação, as apresentações, né? Mas eu não conhecia o ProNoC, né? ProNoC, né? E aí eu olhando assim o método, né? E o resumo, né? Onde você indica, né? Os autores indicam 90% das publicações foram entre 2019 e 2020. Eu fiquei na dúvida se essa constatação não é derivada dos filtros
que são aplicados, né? Ou se realmente daquelas 10 mil publicações iniciais, 90% estão nos últimos 2 anos, porque eu vi que vocês usam Pareto, né? Usam uma classificação com base em citações. Fiquei curioso. Professor, bom dia. Então, é o seguinte, o próprio Pronalcy, ele coloca como uma das ferramentas, digamos assim, a seleção dos artigos publicados nos últimos 2 anos. Porque o método, né, foi desenvolvido, inclusive, são brasileiros, embora os sobrenomes não pareçam, mas é um método brasileiro, desenvolvido ali no laboratório da UFSC. E como ele oferece uma sistematização bem criteriosa, porque assim, né, a velha guarda da bibliometria utiliza ferramentas, né, para fazer essa seleção esses filtros, estabelecer filtros e tudo mais, mas eu achei interessante que eles estabeleceram critérios do início ao final do processo para fazer e para montar, inclusive, além de uma seleção para uma revisão sistemática, também a bibliométrica. Então, essa questão de os mais recentes, ele é um dos critérios do método. Então, tanto para visualizar para destacar os principais artigos na área, mas ele acaba sendo um dos critérios. Agora, se eu for ver todo o portfólio desses 10 mil, a maioria dos artigos realmente eles são publicados entre 2011 e 2020, justamente porque o termo não era um termo utilizado antes desse período. E aí, inclusive, eu abro um pouco, né, nas palavras-chave ali para outros termos. Por quê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o termo era de manufatura avançada, que se utiliza até hoje, né, nos principais documentos norte-americanos que falam sobre indústria 4.0, eles não utilizam o termo indústria 4.0, eles utilizam o termo manufatura avançada. E assim por diante, né? Mas essa questão de serem extremamente recentes é porque é um dos critérios. Obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida para a professora Josélia? Bom, vai, Jean, fica à vontade. Rapidinho, Mirela. Parabenizar o trabalho, eu acho que o trabalho está muito bom também. Eu achei muito interessante lá no trabalho de vocês, né, a forma como vocês colocam, por exemplo, as palavras-chave que vocês utilizaram, né, os strings, para poder fazer as buscas e como foi que esses resultados eles apareceram na plataforma, né, e depois vocês utilizaram a partir desses testes a amostra inicial ali de artigos para depois vocês fazerem o filtro. Eu acho que isso dá uma relevância muito grande ali no processo de pesquisa de vocês, né? E eu tinha feito essa observação também do Pareto, mas acho interessante porque vocês tanto pegaram a questão da relevância dos artigos para poder fazer esse corte, mas também colocaram aí os artigos, pelo menos dos 2 anos, porque eles não tiveram esse tempo de ser citado, né? Então, não significa que eles não tenham conteúdos interessantes. E eu acho que vocês foram muito assertivos em colocar isso, porque, de fato, mostra que vocês pegaram aqueles relevantes, mas pegaram aqueles recentes, porque, de fato, eles não tiveram esse tempo de ser citado. Minha sugestão, rapidinho, professor Josélia, talvez já na apresentação dos resultados, vocês tentarem sintetizar os achados de vocês enquanto agenda, que é o que muitos trabalhos estão tentando fazer hoje, né? Como sugestão para outras pesquisas, até mesmo o desenvolvimento de outras perguntas de pesquisa, né? Dando base para o desenvolvimento de estudos ou novos apontamentos, como é que vocês podem fazer cruzamento de alguns construtos ou pontos do que vocês acharam. Por exemplo, uma área temática com um país que poderia ser pesquisado. Eu acho que talvez essa percepção de vocês, né, de relação, pode dar novos insights para o desenvolvimento de outros estudos, né, já que
o trabalho de vocês é um artigo teórico que vai dar base para isso, né? Então, talvez sintetizar enquanto agenda e propor essa agenda, e aí se vocês forem submeter talvez o trabalho para um periódico, talvez seja interessante para dar mais robustez ao trabalho que já está bom. Mas desde já eu parabenizo as autoras que ficou ótimo o trabalho. Obrigada, Jean. O trabalho ali na parte dos resultados, claro que aqui a gente sintetizou bastante, né, devido ao tempo. No trabalho, na conclusão, nós fizemos os clusters, nós identificamos por meio do VozVir mesmo, os clusters de palavras-chave. E nisso, nós trabalhamos também como é que esses autores trabalharam essa agenda. De acordo com as principais palavras-chave, então, elas nos sugerem, por exemplo, principais tecnologias. Então, nós fomos ler como que esses autores estão propondo, como agenda mesmo, essas principais tecnologias, por exemplo. Mas isso a gente identificou tanto por meio do VozVir, que ele é capaz de nos reunir informações em clusters, e também identificando título por título. Nós fizemos a leitura e tentando identificar também programas de governo que são trabalhados, pesquisados nesses artigos. Mas agradeço as sugestões. Esse artigo ele já foi aceito, né? Ele está sendo publicado pela Competitiveness Review, a revista inglesa, e agradeço pelas sugestões, né? Que sempre são bem-vindas. Bom, como o nosso tempo de discussão esgotou aí um pouquinho, não vou fazer considerações, só parabenizar mesmo as autoras do trabalho, ficou ótimo. E vou passar agora para o último trabalho da nossa sessão, que é Ações Políticas Corporativas em Direção à Inovação, Efeitos Complementares sobre os custos de transação. Vou preparar aqui o vídeo para apresentar. Meu nome é Fernando Canami e eu vou apresentar o artigo Ações Políticas Corporativas para a Inovação, Efeitos de Adicionalidade em Contexto de Custos de Transação. Em se tratando de fenômeno de estudo, né, essa pesquisa ela foca as ações políticas corporativas, que envolve compreender o comportamento político, o comportamento decisório das empresas que buscam estabelecer influência política. Nesse caso, o nosso interesse maior são as decisões voltadas para a busca de incentivos para a inovação. São dois tipos de decisões que nós investigamos: aquelas ações políticas individuais, ou seja, empreendidas por cada empresa, e as ações políticas coletivas, que geralmente são conduzidas por meio de associações de empresas. Então, além disso, né, dentro do contexto da inovação, a revisão da literatura, né, nos mostra que existem duas possibilidades. A primeira delas é que ocorra um efeito substitutivo, ou seja, as firmas, ao buscarem desenvolverem ações políticas, investirem recursos em torno das ações políticas, diminuiriam os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ou então, né, nós poderíamos observar um efeito de adicionalidade. O que seria esse efeito? Seria, não ocorreria, né, no caso, uma redução dos investimentos em P&D, e todas essas ações seriam empreendidas no sentido de busca da melhoria do ambiente de inovação, a redução da incerteza, uma melhoria dos direitos de propriedade, ou seja, a busca por políticas públicas mais favoráveis à inovação. Então, a revisão da literatura nos mostra, né, que existem resultados mistos com relação a possíveis efeitos positivos das ações políticas. Esse estudo também ele envolve, né, lidar com algumas lacunas, principalmente, né, quando nós consideramos que
existe uma dificuldade de acesso às informações e aos dados que revelem um pouco melhor como que ocorre o processo de decisão política, né? Também nós notamos aí duas questões importantes que estão associadas aos custos de transação, né? Que é a própria incerteza dos mercados políticos e a dificuldade de você executar acordos políticos, né? Então, tudo isso eleva os custos de transação nesse contexto, além das próprias falhas de mercado associadas, né, à falta de incentivos para as firmas investirem em P&D, né, e a possibilidade de garantia desses direitos de propriedade. Para lidar com essas dificuldades metodológicas, né, nós adotamos uma abordagem baseada na utilização da simulação com jogos de empresa, combinando com experimento linear com bens públicos, em particular para simular o não mercado, né, e o ambiente de decisão política. A questão de pesquisa que nós estabelecemos foi a seguinte: como a ação política corporativa, individual e coletiva impacta os investimentos das firmas em pesquisa e em desenvolvimento. Em revisão da literatura, nós identificamos que ainda existe pouca atenção para os estudos que foquem as ações políticas corporativas no contexto da inovação tecnológica. Nossa investigação parte da possibilidade de resultados positivos do comportamento rent-seeking e adotamos uma perspectiva institucional para a realização desse estudo, em que nos interessa identificar particularmente as circunstâncias em que as decisões políticas são tomadas, né? Ou seja, nós incluímos no experimento o problema da ação coletiva, custos de transação e decisões sob incerteza. Nesse quase experimento, nós combinamos a simulação com jogos de empresa e os experimentos lineares com bens públicos. O experimento linear, né, com bens públicos, ele simula um problema de ação coletiva, uma vez que os participantes têm a oportunidade de investir tanto individualmente como coletivamente. No caso, o máximo permitido de investimento era 20% do capital inicial. A análise foi conduzida por meio de regressão com dados em painel e utilização de variáveis instrumentais no software Stata. Foram 8 sessões, em que metade delas havia possibilidade de comunicação dos participantes. Foram 72 estudantes que participaram e 575 observações ao todo. A nossa variável dependente foi a decisão de investimento em P&D e as variáveis independentes, o investimento político, individual e o investimento coletivo. Cabe dizer que nós incluímos no cenário a questão da simetria da informação, em que os participantes não tinham acesso às decisões dos outros, e a incerteza no mercado político e também relacionada ao próprio retorno da pesquisa e desenvolvimento. Foram propostas a investigação de 2 hipóteses, a primeira relacionada à ação política individual, quanto maior a atividade política individual, maior o investimento em inovação, e a segunda, quanto maior a atividade política coletiva, maior o investimento em inovação. Apesar das regressões com dados em painel constituírem um modelo importante capaz de lidar com as variáveis não observadas, nós optamos por incluir as variáveis instrumentais. A justificativa foi a possibilidade, né, de tanto o faturamento bruto como o saldo de caixa terem interferência nos investimentos em P&D, como também nos investimentos políticos. Cabe dizer que os instrumentos, né, eles foram validados em testes que são apresentados no artigo. Então, os 3 modelos subsequentes, eles incorporaram as variáveis instrumentais e nós encontramos suporte para as duas hipóteses de adicionalidade, diante da correlação positiva e significativa entre os 2 tipos de investimento político e a nossa variável dependente de interesse, que é o investimento em P&D. Mesmo diante da incerteza do problema da ação coletiva, ou seja, de um cenário com custos de transação, o efeito de adicionalidade foi confirmado. Na medida em que se verificou a correlação positiva com investimentos em P&D, os resultados sugerem que no contexto da inovação, as ações políticas possuem efeitos positivos. A ideia do estudo foi ampliar o debate acerca do comportamento rent-seeking e discutir o papel político das firmas em busca de condições mais favoráveis para a inovação.
Uma das contribuições do estudo é a abordagem metodológica que combinou jogos de empresas e experimento com bens públicos, e que permitiu investigar os dois tipos de decisão política em um contexto de custo de transação. Para promover relações mais saudáveis entre empresas e governos, é fundamental uma agenda de pesquisa que investigue os diferentes arranjos, incentivos e mecanismos de coordenação entre os agentes, principalmente no contexto da inovação. Estas são algumas das referências citadas na apresentação e agradeço a atenção. Bom, parabéns, professor Fernando, pela pesquisa. Vou, como nos outros trabalhos, abrir o microfone para que o senhor possa, você, o senhor, não sei como prefere ser chamado, possa introduzir o seu trabalho e também abrir o microfone para os demais para que possam fazer contribuições. Você, por favor. Né? Você sabe, né, Mirella, que quando eu comecei a docência, eu demorei acho que uns 2 anos para me acostumar a ser chamado de professor, né? Porque a gente, né, por acaso entrei no concurso público e virei colega dos meus professores na mesma universidade, né? Pessoal, agradeço a atenção, o interesse, né? E espero contribuições e fico também à disposição para tirar as dúvidas, né? Esse estudo, ele deriva da minha tese, sou FEANO, né? Eu defendi em 2019 e aproveitei a pandemia para dar vazão aos artigos agora, né? Então é um recorte de uma tese, né? Fui orientando o professor Paulo Feldman, coautor também do estudo, né? E nós utilizamos um simulador, que é um jogo de empresas, não sei se todos estão familiarizados, né? Que é de propriedade da professora Valdete, coautora, né? E também foi constituído, né? Junto com o professor Bandeira de Mello, né? O Rodrigo, né, que utilizaram esse mesmo simulador numa tese antecessora, né? Então, o jogo de empresa é essa simulação muito usada, né, em experimentos que a gente chama de laboratório de negócios, né, em que a gente não usa só o jogo de empresas para o ensino, a gente pode, né, utilizá-lo como uma ferramenta e uma metodologia de pesquisa, né? Então, por que eu propus, né, esse estudo? É importante contextualizar. 2016, né, no auge das crises, né, Odebrecht, né, e aí todo mundo falando, né, poxa, a relação entre firmas, entre empresas e governos, uma relação tóxica, né, e nós que estudamos, né, políticas públicas, vemos, né, principalmente na inovação, né, a importância da parceria público-privada. Né? E isso me incomodava muito na época, né? Mas será que não existe um benefício, né, do envolvimento das empresas, né, com a construção e a busca dessas rendas políticas, né? Será que não existe um contexto particular, né? E eu tive muita sorte de ser orientado pelo professor Paulo Feldman, cuja linha de pesquisa era inovação, né? E avançando nos estudos, nas disciplinas, nós percebemos um campo fértil para estudar a influência, né, das empresas, né, que buscam incentivos e rendas políticas, né, subsídios, ativamente, que é um pouco diferente daquela pesquisa que nós estamos acostumados na inovação, né, que é o efeito crowding out, né, o efeito que o incentivo tem em remover os investimentos em P&D. Aqui é um pouquinho o contrário, a gente chamou de um estudo endógeno, né, ou seja, a partir dos investimentos da firma, como que ela distribui, né, os investimentos entre investimentos políticos, né, investimentos em P&D. Tá? Então, isso foi mais para dar um pouco do contexto. Eu sei que nem todos estão familiarizados com jogos de empresa, né? Mas existe uma dificuldade em estudar decisões políticas, né? Você vai marcar uma entrevista, né, e vai perguntar para o entrevistado, né? Poxa, como é que é a estratégia política da empresa, né? Vocês fazem lobby, apoiam algum político? É muito difícil, né? E eu acho que eu encerraria minha fala só dando um exemplo, né, prático. Como o estudo é experimento, a gente não traz exemplos, né? Mas aqui no município, né, durante a pandemia, nós tivemos um problema no setor de material de construção, que a lei federal permitia o funcionamento de todas as lojas de material de construção, né? Não sei se vocês estão familiarizados com o setor, mas as lojas de material de construção, principalmente no interior, são negócios familiares, pequenos. Você tem o quê? 2, 3 redes, uma Leroy Merlin, uma Telha Norte, e o resto é tudo empresa pequena, né? E o município de Londrina, ao contrário da lei federal, resolveu proibir o funcionamento das lojas de material de construção. Não foi considerado o setor essencial. E aqui a gente pôde observar um caso interessante em que a associação comercial desses lojistas
maior parte, 160 lojistas pequenos, se reuniu para fazer uma pressão política e apresentar, né, os seus argumentos legais para mudar, né, o decreto municipal que proibia, né, o funcionamento. Isso foi essencial para a flexibilização das leis e tudo, né? É o que a gente chama de estratégia de não mercado. E então é um terreno muito fértil de pesquisa, né? E a gente pode ter aí subsídios, né? Ou indícios de que esse engajamento político, né? Ele não é tóxico, né? Em todo momento, e em algumas circunstâncias as empresas podem se beneficiar muito, né, desse tipo de ação política, tá? Seria mais ou menos esse o contexto do estudo, né? Contexto qualitativo, né, Mirella? Porque por trás do quant, né, tem o contexto quali, né, que incentiva as hipóteses e tudo mais. Obrigado, pessoal. Fico à disposição. Posso falar? Professor Fernando, parabenizar seu trabalho. Eu estava ouvindo, né, tantos os trabalhos anteriores e o seu agora complementou o que eu estava pensando em relação a isso, porque eu fico muito feliz com todas essas abordagens, porque a gente fica vendo assim, né, faz muitos anos que essa tônica no Brasil de tríplice hélice, trabalhar essas parcerias público-privadas, né, empresa, universidade, governo e tudo mais. Mas, e aí o professor contextualizou muito bem que a sociedade brasileira também vê hoje, né, a imagem dessas parcerias de uma relação um pouco tóxica, né, devido a todo o contexto que nós vivenciamos. E aí a gente vê as grandes dificuldades que a universidade tem para ter esse engajamento junto com as empresas e vice-versa, né? Enquanto outros países, principalmente, né, eu acompanhei mais de perto o cenário de países europeus, o quanto isso é algo já muito mais consolidado. Então, acredito assim, que o seu trabalho ele tem né, uma grande relevância, muito interessante a sua abordagem, inclusive as outras apresentações que também trataram um pouco disso, né, de tríplice hélice e tudo mais. E o que me pareceu bastante interessante foi a aplicação de jogos, né? E como que o professor viu essa questão, né, por meio do experimento, a questão de cooperação. Como é que se deu esses resultados em termos, né, do seu experimento? E como que é a tua visão em termos de aplicação entre políticas públicas e iniciativa privada? Perfeito. Você mais breve, depois a gente pode retomar, né, na discussão mais coletiva das interfaces da pesquisa, né? A cooperação, então, por que custos de transação? O experimento todo ele foi modelado, né, de tal forma em que a gente pudesse, colocando assim entre aspas, dificultar um pouco a situação para a cooperação, né? Por exemplo, não sei se o Breno e o Glauco vivenciam isso no contexto das startups, né? Quando a gente fala em engajamento das empresas, muitas vezes algumas adotam um comportamento oportunista, que a gente chama de free rider, né? Ou seja, na hora de entrar com um recurso, na hora de criar o projeto para colocar o subsídio, na hora de se articular, se tem um grupo fazendo, né? Várias delas não criam esforço, não tem incentivo para cooperar, né? Então nós modelamos isso no experimento linear com bens públicos, né? De tal forma que todo o resultado obtido pelo grupo ia ser dividido entre todo mundo, aqueles que colocaram recurso e aqueles que não colocaram recursos, né? Então, nós conseguimos com isso em colocar alguns custos de transação. Por exemplo, ninguém sabia quem tinha injetado o recurso, né, no fundo coletivo e quem tinha injetado. Então, tudo isso dificultava a cooperação, porque nós criamos, né, um cenário, por mais que seja simulado, né, tentando capturar esses problemas que existem no mundo real. E aí nós vimos o papel, da importância da comunicação, porque metade das sessões foram com comunicação e metade foram sem comunicação, né? No modelo econométrico ali, a gente colocou, do dados em painel, a gente colocou como dummy, né? 0 e 1 para sessões, tal, então ele está em um dos modelos, ele aparece, né? Variável dummy. Mas, assim, é muito importante essa pergunta. Então, a ideia da inserção dos custos de transação foi justamente aproximar
né, o experimento do mundo real, que é uma das falhas das pesquisas puramente econômicas, né, modelo neoclássico, que sempre partem do pressuposto de um equilíbrio, né, e que a gente vê na prática não ocorre, né. Obrigado pela sua pergunta. Depois eu posso complementar essa questão da parceria público-privada, professora. O tempo de discussão do trabalho encerrou, mas agora a gente tem 22 minutos que a gente pode continuar utilizando esse tempo para discutir tanto o trabalho do professor Fernando quanto os demais trabalhos, fazer ligações entre as temáticas, fazer sugestões, tirar dúvidas. Então, professor, se o senhor, desculpe, não sei se você foi mais breve do que pretendia, mas se quiser continuar discutindo o que vinha discutindo, pode ficar à vontade, a gente tem esse tempo aí para usufruir da melhor forma. Eu fico à disposição, pessoal. Acho que, assim, em termos de interface, realmente o trabalho do Breno, do Glauco e demais autores, assim, ele tem uma correlação um pouco mais próxima, né, em função até da natureza das políticas públicas, em função, né, dessa ideia do engajamento, né, e realmente, assim, né, é difícil, né, porque até fiquei um pouco inseguro na hora, né, de colocar ser muito incisivo, né, nas contribuições desse estudo. Por quê? Né? Porque a gente falar que as ações políticas geram crescimento econômico seria um pouco forçar a barra. Seria um pouco forçar a barra. Mas, no fundo, nós temos, né, desde de Schumpeter até na economia política, né, indícios de que a própria natureza da inovação, né, que no fundo, é a morte e o fim de várias empresas para que outras prosperem, né? Que esse comportamento e que esses investimentos, né? Por mais que pareçam, né? Deletérios ou tóxicos, no fundo, geram um benefício adicional importante, seja na redução de preços que a economia política trabalha, né? Seja por meio da diferenciação de produtos e tudo mais, né? Então, assim, é um campo controverso no sentido de que não é muito óbvio, né? Não é muito óbvio, né? E as pessoas tendem a assumir posturas muito, né? Extremistas, né? Por exemplo, né? Então é uma questão de mercado, então o mercado, livre mercado, né? É uma questão de intervenção estatal, então o governo tem que intervir, né? Então, quando a gente adota essa perspectiva institucional, no fundo, a gente quer saber os incentivos, a gente quer construir políticas públicas que de fato, né, criem condições para que as empresas se comprometam, né, e não tenham um comportamento puramente oportunista. Mas é uma questão complicadíssima, né, a inovação, né? Como distribuir recursos, né, para inovação, subsídios, né? Essa é uma questão complicadíssima, né? Então, acho que a gente começa só, né, a lidar com esse assunto ainda, né? Um começo de uma agenda de pesquisa. Gostei bastante do comentário do Jean sobre a revisão bibliométrica da professora Josélia, né? Porque realmente o estabelecimento das agendas, né, são muito importantes. E como é um assunto polêmico, né, e a gente teve esse intuito, tá? Fico à disposição, Mirela. Pode falar. Fazer um comentário, pegar no gancho da discussão política, parabenizar, né, o professor Fernando pelo artigo, né? De fato muito interessante, né? Até ver com mais calma depois, que várias coisinhas ali que merecem uma atenção maior. Mas eu queria fazer só um comentário, na verdade, sobre essa parte política, né? E inovação, empresa, etc. Porque a gente está passando um fenômeno, acho que não é só a nacional, mas talvez a nível global, né? Que as pessoas estão discutindo muito ideologia, né? Pegar justamente esse gancho aí, esse gancho, né? Ou é liberalismo, é esquerda, direita, é uma discussão que parece, se você estudar um pouquinho e for analisar, parece estar na quinta série, né? Se as pessoas não discutem, é justamente a institucionalidade, né, as políticas públicas, né, que realmente devem melhorar nossa economia, nosso convívio como sociedade, etc. Como que a gente pode fazer para distribuir melhores recursos para a inovação, né, para a ciência, tecnologia, educação. E eu acho que até as empresas fazem um pouco isso, né? Assim, quando se engajam justamente nessa parte mais ideológica, né? Mas de fato para pleitear, se engajar, debater num debate de nível, né? Assim, realmente o que o país, o que o governo, o Estado pode
as políticas públicas podem contribuir, seja com crédito, seja com financiamento, seja com mentoria, né, capacitação, parceria entre a indústria, né? Então, acho que a gente tem que, sempre que possível, no nossos, a nível micro, né, no nosso dia a dia, a gente buscar levar o debate mais para essa linha institucional e fugir né, dessa questão ideológica que acho que não leva a canto nenhum, né? É mais nesse sentido aí, né? Esse comentário. Obrigado, Breno. Obrigado. Eu achei super interessante todos os trabalhos, acho que todos perpassam aí um pouquinho pela complexidade da inovação, né, que pode ser afetada por diferentes variáveis, a gente viu diferentes perspectivas. As políticas públicas, de fato, eu acho que é uma questão que precisa ser, de fato, discutida, pesquisada, aprofundada. Aqui em Recife, eu sou de Recife, a gente tem uma série de políticas públicas voltadas para a inovação. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o Porto Digital, que é um parque tecnológico, e dentro do Porto Digital a gente tem uma iniciativa, o Open Innovation Lab, que é um laboratório de inovação aberta, né? Que um dos programas do Open Innovation Lab é voltado por uma política pública, que é a obrigação de algumas empresas que têm incentivos fiscais e investir em P&D. Então, isso gera um ganha-ganha, né? Tanto a região ganha com essas empresas que se desenvolvem aqui, que investem em inovação, que trazem aí novas soluções, até muitas vezes para problemas sociais, né? Quanto a sociedade ganha com isso e quanto as empresas, né, que ganham com os incentivos fiscais. Então, eu acho que é uma temática que vale sim a gente se debruçar aí nas pesquisas e se aprofundar, entender melhor, né, Breno, para que a gente possa discutir de forma mais aprofundada a quantidade de variáveis que estão envolvidas e não de forma rasa. Gostei muito do trabalho da professora Josélia. Eu e o Jean, a gente vai apresentar hoje, inclusive, uma revisão bibliométrica e nem se compara, viu, professora, com o seu trabalho. Assim, a descrição metodológica foi muito bem feita. Aprendi, nunca tinha ouvido falar também do PROC-NO-C, né? Gostei muito da riqueza de detalhes da metodologia, para que a gente possa também se inspirar nas próximas vezes que vier fazer uma revisão. Estou fazendo um agora, inclusive, vou já adotar algumas coisas, como o mapa dos locais, achei super interessante. Normalmente, nas revisões, a gente coloca só a listagem dos autores, dos anos e o número de citação, mas achei que enriquece muito o trabalho esse mapa das localidades. Achei que o trabalho da Natália tem muito a ver também com políticas públicas, porque, querendo ou não, se a desigualdade e o poder aquisitivo perpassa muito por política pública, né? Então, também pode fazer essa ligação aí com essa temática dos trabalhos do professor, do Glauco, do Breno. Então, achei que os trabalhos foram super ricos, parabenizar os autores, temáticas muito interessantes. A professora Josélia tem uma temática super atual, que eu também não tinha conhecimento. Metodologias diferentes, acho que a gente pode tirar vários insights para as nossas próprias pesquisas. Essa metodologia do professor Fernando também nunca tinha visto em nenhuma outra pesquisa, super interessante. Então, perdão, porque está tendo um buzinaço aqui na minha rua, se vocês escutarem, é aqui da rua. Mas achei muito legal a nossa sessão. Vou abrir o microfone para que vocês possam trocar mais. E vou colocar aqui no chat, convidando vocês para participar depois da nossa sessão. A gente ainda tem um tempo de discussão, mas, de qualquer forma, eu vou colocar logo aqui, convidando vocês para participar da sessão de networking, que vocês podem continuar trocando figurinhas e aí pegando insights das pesquisas dos colegas que estão apresentando aqui no SEMEAD, e também o link para que vocês possam avaliar a nossa sessão, para que nos próximos anos do SEMEAD a gente possa melhorar ainda mais, ter novas sugestões e deixar o evento cada vez melhor. Obrigado, viu, Mirela? Parabéns pela condução. A gente sabe que, né, formato híbrido, né, é um benefício enorme eu poder estar falando aqui do Paraná, você não sei se você está em Recife ou está em São Paulo, né? Em Recife, né? Cada um de um lugar diferente.
Isso, sem essa possibilidade, na semana que eu estou com reunião de departamento e relatórios e tudo mais, seria impossível participar do evento, né, pessoalmente. Então, agradecer a coordenação do evento, a sua coordenação específica, né, a coordenação da área também de inovação, e parabenizar pela sua condução, pelo Jean, tá? E fica aí o meu agradecimento, tá? Parabéns a todos, parabéns, Mirela, pela sua condução também. Gostei bastante dos trabalhos, gente. E, assim, a questão de discutir política pública, e principalmente quando o Breno fala para a gente sair da conversa rasa, e é tão importante a gente estar fazendo esses encontros entre nós, pesquisadores, mas levar isso, seja por meio da universidade, nós que já somos professores, alguns de vocês, não sei se todos aqui são professores, mas também estão, né, inseridos no meio acadêmico, mas é também função nossa, levar um pouco de conhecimento e dados, e para que também a população saia dessa discussão rasa. E política pública né, eu sou suspeita a falar porque eu trabalho, né, estudo na área, trabalho na área faz muitos anos, então para mim é algo muito valioso e acredito que é para toda a sociedade. Então, que essa qualidade que vocês apresentaram aqui de trabalhos, várias coisas bastante interessantes e que eu acredito que isso é a riqueza que nós, enquanto academia, podemos levar para a sociedade. O professor Fernando fala de qual cidade do Paraná? Eu também sou do Paraná, da Unicentro Guarapuava. A Unicentro Guarapuava. Eu vi rapidamente, ali fiquei na dúvida. Eu estou falando aqui de Londrina, né? No caso aqui da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Né? Ah, tá. Foi colega do professor Ivan Dutra? O professor Ivan, não cheguei a conhecer. Ali da UEL, conheci a professora Irene Zaparoli, a professora Rosana Lotte, também eu conheci. Daqueles encontros do Ecopar, alguns anos Sim, economia, sim. Legal. Então, eu lembro deles, que sempre estavam participando. Tá certo. O professor Ivan ele saiu, né, da Unicentro Guarapuava e ingressou, mas já faz alguns anos aqui no nosso departamento também, né? Mas é legal, eu concordo, professora. Assim, é um debate muito grande. Eu fico feliz que o movimento empreendedor, startup, consegue levar esse debate acadêmico muito melhor, né? Tem uma aproximação muito melhor com as empresas, né? Infelizmente, se tratando ainda de grandes empresas, a visão geral é de que, né, tem muitas que cometem atos de ilegalidades, corrupção e tudo mais, né? E tem uma visão muito negativa. Eu fico feliz porque, de certa forma, o movimento empreendedor e das startups aproximou, né, a academia da comunidade empresarial em geral. E realmente essa aproximação por meio das incubadoras, nós temos a incubadora aqui na UEL, né? E isso realmente é necessário, né? Essa aproximação e esse debate com a comunidade em geral, né? Mas aí eu vejo também, professor, uma questão assim que às vezes não é muito discutido hoje na academia, porque a gente discute a política. De que forma que vamos fazer os incentivos? Os incentivos, quais são os benefícios de políticas voltadas para o incentivo? Mas a gente não faz uma pesquisa mais aprofundada sobre a avaliação da política pública, dos meios de controle da política pública. Porque a política pública ela pode ser vigente por um curto, médio ou longo prazo, de acordo com a necessidade dela. Agora, se a gente não faz essa análise da política pública em si, das ferramentas e de como ela está sendo executada, nós vamos incorrer sempre na decepção, porque aquilo que está sem controle, sem avaliação, é uma licença, né, para permissividade e para atos falhos, né? E, então, acho que esse campo de avaliação da política pública, de controle também, e aí envolve, né, vários outros mecanismos, não só econômicos, como de compliance, jurídicos, tudo mais, né, um campo bem multidisciplinar, são muito importantes, né? E que às vezes não fica, pelo menos a minha percepção ainda, falta trabalhar mais nesses aspectos de controle. E aí vem esse discurso raso, então vamos acabar com tudo, né? Como eu disse, se o berço está quebrado, vamos jogar
jogá-lo com o bebê junto. Então... Eu conhecia o provérbio com a banheira, né? Joga a banheira, a água e o bebê junto, né? Mas é realmente isso, né? O campo da avaliação das políticas públicas, concordo plenamente, professora. Assim, realmente é um campo bastante fértil, é difícil muitas vezes mexer, né? Porque tem interesses políticos, né? Ninguém quer ter a sua política pública do seu mandato, do seu ciclo, né, político questionado, né? Mas existem sim possibilidades, e eu acho que o tema, né, que o Breno, o Glauco trazem, né, das políticas regionais vão criar, né, demanda para que essas políticas sejam realmente avaliadas, né, e mais campo para pesquisa, sabe, para que realmente a gente possa entender como, né, no caso dos APLs, né, dos arranjos produtivos locais ou dos clusters, né, como que essas empresas cooperam, né? Qual que é o papel das firmas? Porque não é só o Estado também. Também nós temos que colocar também, assumir a responsabilidade, né? E delegar essa responsabilidade para as empresas, né? Se engajarem no sentido de que realmente elas têm um papel, né? De puxar a inovação e de realmente ter essa contrapartida, né? No momento em que recebem subsídios, no momento em que buscam, né? Os seus direitos, né? Quais são os deveres, né? Dessa empresa. E para isso a gente tem que ter os mecanismos institucionais, né? Realmente concordo, professora. Outra questão que até eu achei interessante que foi o Breno que ressaltou que foi colocado dentro da própria organização a institucionalização do cientista-chefe. E isso, né, aqui para o Brasil, isso eu vejo que já é um grande avanço, porque geralmente a academia ficava excluída desse campo, ou ficava mais como uma consultora, né, de longe, e os decisores, né, os formuladores de política pública, os decisores e os empresários conversando a respeito. E agora, né, eu acho que é um momento rico, inclusive para academia. Como eu falei, eu pesquisei sobre políticas, né, as políticas que estão sendo desenvolvidas em termos de indústria 4.0 na União Europeia, e você vê assim, nitidamente, desde o início, a própria formulação lá na Alemanha da indústria 4.0, ela reuniu as principais empresas, institutos de pesquisa, universidades e formuladores de política, para construir a política da indústria 4.0, da transformação digital na Alemanha. Então, uma construção entre todos esses grupos, e eu vejo, assim, de forma ainda muito incipiente no Brasil. E agora que os formuladores de política públicas estão entendendo que é importante, desde o início, a universidade ter voz. Então, acho que assim, já foi um avanço do que nós observávamos há 10 anos atrás. Eu não sei se está muito avançado no tempo, Mirella, mas só um comentário, um link que eu achei interessante nos trabalhos, e pegando a fala de vocês agora, né, nesse finalzinho da sessão, eu acho que incrementar a discussão, principalmente de governança, porque quando a gente está falando sobre cluster, essas relações em APLs, por exemplo, inovação em rede, que são as discussões, por exemplo, que vocês apresentaram dentro do trabalho, dá portas para que a gente entenda como é que funciona essas questões de política, desenvolvimento de inovação e relacionamento, né? A própria teoria relacional, ela vem trazer, por exemplo, a necessidade de governança quando a gente está falando de ganhos relacionais, né? Que vai desde a questão do compartilhamento de conhecimento, por exemplo, lá do estudo dos meninos, né? Com os clusters, a questão de compartilhar recursos, então tecnologia, então tudo isso são coisas que podem dar espaço para oportunismo, e aí a governança ela entra como um papel muito importante para que as organizações que estão envolvidas dentro desse relacionamento, elas consigam justamente fazer esse controle, esse monitoramento, que é o que a professora Josélia estava comentando agora, que dentro dos artigos ou dos estudos se faz cada vez mais necessário, seja para a questão de política, organizações, enfim. Então, eu acho que essa discussão de governança pode ser estendida dentro dos trabalhos e outras perspectivas que venham também abordar as temáticas que vocês abordaram, né?
Realmente, né? As universidades têm um papel também, além da governança dos arranjos produtivos, né? Somente, por exemplo, aqui na situação da UEL, né? Somente recentemente foi aprovada uma política que regulamenta o papel do pesquisador, né? A quantidade de carga horária que ele pode estabelecer, com a possibilidade da parceria público-privada, né? E, então, esses mecanismos, realmente, eles são necessários em todas as esferas, né? Não só da coordenação, da governança, dos arranjos, mas da universidade, né, do setor público, e a gente ainda está caminhando, né, como a professora Josélia relata, né, no caso da Alemanha e tudo, a gente ainda está caminhando aos poucos aqui também. Né? Obrigado, Jean. Bom, gente, nosso tempo vai se encaminhando aí para o final. Eu queria agradecer a disponibilidade e o tempo de todos, a participação de todos. Mais uma vez, parabenizar os trabalhos apresentados. Foi muito interessante e enriquecedora a nossa discussão. Passamos já 5 minutos aqui das 10, que era o nosso tempo, então, para não segurar mais vocês, eu vou encerrar a nossa sessão e lembrar do networking, da sessão de networking, quem quiser continuar discutindo com outros pesquisadores, e também do link para avaliação. Então, é isso, eu espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira. Muito obrigada pela disponibilidade de todos e espero que a gente se encontre aí em outras sessões. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente, Tchau. obrigado. Tchau, pessoal. Foi um Tchau. prazer. Tchau, tchau.